Oi pessoal, então no vídeo de hoje eu vou falar como foi o meu primeiro dia de aula. Que muita gente queria que eu gravasse esse vídeo, mas eu não pude, assim, né? Bem, eu ia gravar esse vídeo ontem e antes de ontem, porque eu achei que ia ser meu primeiro dia de aula. Porque o que aconteceu? Eu fui na escola na segunda, no caso hoje é quinta. Eu fui na escola segunda pra me matricular, etc e tal, que as aulas só iam começar terça. Aí eu cheguei lá e falaram, ah não, venha terça, porque a gente vai estar fechado, a gente tá fechado hoje pra matrícula só amanhã, no caso terça. Aí eu, tudo bem, ok. Aí a gente chegou na terça pra me matricular, eu postei lá, primeiro dia, no meu Instagram, se você não me segue que eu vou deixar aqui. Aí não deu, eu teve o maior problema, falaram que assim, vê, quando eu fechei o intercâmbio, eles só fecham a casa se tiver uma escola, porque o meu objetivo é estudar aqui, certo? E aí, quando chegou lá na escola, eles simplesmente falaram que não tinha espaço pra mim, porque na escola só podiam ter 5 intercambistas, já tinham 4, e o outro chegou mais cedo que eu. Eu fiz tipo, que nada a ver, eles já tinham falado que eu ia. E aí a minha mãe tentou e a gente veio pra casa, no caso a minha russa, a gente veio pra casa. Aí ela falando com o programa de intercâmbio, falaram que eles não podiam fazer isso porque a gente tinha um papel provando que eles falaram que eu poderia entrar naquela escola, entendeu? E não é assim, tipo, aí ele chegou primeiro e ele foi pegar, não é assim, entendeu? E aí, enfim, só sei que aí eu fui na quarta. Depois ele disse, não, então, vá amanhã e amanhã a gente vai lhe registrar. Tudo bem, eu fui quarta, no caso ontem. E aí eu passei a minha manhã lá esperando pra me registrar, preencher um bocado de papel, ficha médica. Tive que fazer teste na escola, tipo, de audição e de visão. E aí eu fiquei, sei lá, eu cheguei umas 8h30 da manhã e fiquei lá até, tipo, sei lá, 11h30 da tarde. Na manhã, no caso. Aí depois a gente esperou, ficou lá, não sei o que, lá, um monte de tempo. E depois, quando eu pensei que eu ia pra escola, eles não puderam matricular, porque eu não tinha uma vacina que era precisa pra matricular. Fiz mentira, né? Tá de brincadeira com a minha cara aqui. Só que eles falaram assim, minha mãe falou, minha russa falou, você precisa de shots. Só que eu fiz tipo, tá, claro, não sabia o que era shots. Pensava que, tipo, sei lá, era algum teste, tipo, de coração, sei lá, pra praticar um esporte, eu não fazia a mínima ideia do que era. E eu, tipo, tudo bem, tô nem aí, vou fazer shots. Aí a gente foi pra uma clínica médica, saiu da escola, foi pra uma clínica médica. E aí eu tive que pagar, né, foram $20, duas vacinas, que eu não sabia que era. Aí chegou lá tudinho, paguei, fiquei lá esperando, a mulher me chamou. Quando chegou lá, ela fez, não sei o que, você vai precisar levantar a blusa, assim, porque geralmente é aqui eu fiz. Peraí, como? Assim, aqui. Como assim aqui? Aí ela, Aí eu fiz, perguntei pra minha mãe, né, tipo, pera, o que são shots? Ela falou que eram vacinas. Eu fiz, não. Mano, eu odeio agulha, tipo, odeio. Soro, assim, é o que eu mais sou de boa, mas tirar sangue, vacina, quem me conhece sabe que eu morro de medo, tá ligado? E aí eu sempre abraço a minha mãe ou alguém que tá comigo e tal. E eu fiquei, meu Deus, eu vou ter que tomar vacina. Ai, beleza, né? E me falaram que eu não ia ter que tomar nenhuma vacina, porque eu já tava com tudo em dia, né? Aí chegou lá, tal, aí eu tive que... Lá tomei 2 vacinas, abraçada assim com a minha host mãe, olhando pro outro lado. Tomei 2 vacinas, voltei pra escola ontem e me registrei. Só que aí eles fizeram, volte amanhã pra fazer seu schedule, que no caso é o meu horário. Porque hoje a gente não faz mais essa hora. Eu fiz, tudo bem. Eu vim hoje, no caso, quinta de manhã, e fui fazer. Aí eu passei um tempão lá. Aí, tipo, é assim. Deixa eu... Aqui é meu schedule, vou mostrar pra vocês. Aí, tipo, no primeiro... É porque, assim, períodos. Aí, no primeiro período, no caso, a primeira aula, é aula de teatro. Aí, é, tipo, mais ou menos 1 hora de aula, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. 1 hora mais ou menos de aula. 1 hora e pouquinho. Meu, sério, eu fico tipo... Ai, meu Deus. Aí, a minha primeira aula é teatro, que eu não fui porque eu tava conhecendo a escola, fazendo meu schedule, tudinho. Tipo, teve alguém que me mostrou a escola toda, etc e tal. Aí, minha primeira é teatro, a minha segunda é química, a terceira é dança. Foram essas 3 que eu não fui hoje porque eu tava fazendo meu horário e conhecendo a escola. Aí, a minha quarta é de história americana, né, que...
Enfim, mano, aqui ninguém liga pra nada. Depois eu posso fazer outro vídeo falando sobre como é a escola, depois que eu passar mais tempo. Mas, tipo, meu, tinha galera dormindo no chão, tipo, deitada lá, a professora dando aula e o povo deitado. Aí, tipo, ele respondia alguma coisa, mas deitado no chão. Uma menina, tipo, com fone, assim, mexendo no celular. Outra dormindo e ninguém fala nada. Tipo, a professora tá assim, ó. Nem aí, só tá... Enfim, ela não é nem, tipo, muito legal nem muito chata. Então, aí tem... Depois do quarto período tem o meu lunch, no caso o meu almoço, né, que é o almoço B, porque lá, aqui na minha escola, pelo menos, tem A e B, porque, tipo, acho que são muitos alunos, sabe, pra, tipo, enfim. Aí, e nossa, no almoço, é porque assim, eu conheci um menino, que ele é muito legal, ele é da Virgínia, pronto. Aí, ele também é novo na escola, ele e outra menina, a Maia, pronto. Aí eu conheci eles e tal, eles são bem legais. Aí eu, tipo, eu conheci o menino primeiro, a gente ficou conversando, não sei o que e tal, super amigos, né? Porque pelo menos eu ia ter um amigo. Aí, e ele era da mesma série que eu, mas a menina, ela era freshman, no caso, não no ano. Aí, pronto, a gente ficou conversando, não sei o que, a gente conheceu a escola junto, nós três, mais uma menina ela é senior, que ela é, tipo, do último ano da escola, e mostrou a escola pra gente, etc e tal. E aí, tipo, a aula dele... o quarto período dele era perto da minha sala. E a gente fez, não, vamos almoçar junto, né? Pra, tipo, já que a gente não conhece ninguém. Aí tá, a gente se encontrou e foi pro almoço. Aí, tipo, eu entrei na fila com ele, que ele ia pegar o lanche dele lá na, tipo, coisinha, e eu já tinha o meu na minha bolsa. Aí eu, tipo, tava lá esperando, porque eu não sabia o que fazer. Eu fiquei perguntando onde é que ele queria sentar. Ele também falou que eu não sabia onde sentar, porque tava, tipo, todo mundo comigo. Todo mundo já tinha sua mesa certa. E a gente ficou, tipo, onde eu sento? Aí... depois disso, a minha irmã chegou, ela tava esperando a mãe da amiga dela trazer o lanche dela. Aí a minha irmã chegou e eu fiz, eu vou guardar nosso lugar, vou sentar na mesa. Aí eu sentei com um monte de amiga da minha irmã, que são da Costa Rica, as meninas, e tem 2 meninos também. E elas são muito legais, muito fofas. Tem uma que é da minha série e as outras são tudo freshman, no ano, mas elas são muito legais, tipo, elas não parecem, tipo, não é pirralho não, sabe? E tinha uma que ela era, tipo, enorme, sabe? Claro, todo mundo é grande pra mim, mas, tipo, mano, ela era muito, muito grande. Aí eu fiquei, tipo, meu Deus, ela não ano. Aí... Enfim, aí depois um menino, do nada, conheceu o melhor amigo dele, que era desde a infância, e ele era um gato, um amigo dele, né? E aí ele falou, e aí, bro, não sei o que, começou a falar com ele, eu fiquei tipo, que isso, eu não sei. Aí depois ele ficou lá com a gente, aí como eu tava conversando com as meninas, ele tava meio, tipo, perdido assim. Aí ele pegou e foi sentar com os amigos dele, sentou com esse amigo dele aí. E aí depois eu fiquei lá com as meninas e depois eu fui pra minha aula. Aí o meu quinto período, no caso depois do almoço, é inglês 3. Eu pensei que eles iam botar no ESL, que é tipo, pra quem não sabe, só que aí a mulherzinha lá, tipo, counselor, que fez o meu schedule, ela falou que meu inglês era muito bom. Ela tava falando, isso aqui, o inglês era muito bom, não sei o que, vou botar no inglês 3. Aí eu fiz... Tá. Só que, mano, essa aula, tipo assim, minha professora, ela é maravilhosa, tipo, ela é muito legal. Eu juro, ela, não, você não sei o que, super fofa. Gente, sério, ela é um amor de pessoa, tipo, super me ajudando, não sei o que, toda sorridente, feliz. Tipo, dava pra ver que ela realmente era muito legal, todo mundo, tipo, adorava ela. Só que, tipo, todo mundo já tem, tipo, um lugar na sala, né, tipo, enfim, que sempre senta. E aí eu, tipo, perguntei, onde eu vou sentar e tal. Eu peguei e fui sentar lá atrás. Aí, tipo, sentou um menino do meu lado, que eu pensei que ele era super quietinho, super legal e tal. E aí tinha outro lá atrás dele, atrás da gente, porque é, tipo, dupla, sabe? E tinha outro sozinho lá atrás. Só que depois ele foi pra frente, minha gente, que a gente tava fazendo um negócio que eu não entendi muito, não. A gente, tipo, tinha que ler uns cheques lá de um cara que tava pagando várias coisas e tinha que descobrir qual era a história. Que, tipo, eu não sei qual é o assunto que eles estavam aprendendo, eu esqueci o nome, mas enfim. Aí eu fiquei lá tentando fazer, só que, mano, os meninos, sabe aqueles meninos de filme mesmo, que, tipo, sempre vai pra detenção, que, tipo, não faz nada, fica só assim, não sei o que, conversando, não sei o que, bota, tipo, lápis aqui. Mano, esse menino era assim, esses 2 meninos. E eles estavam do meu lado, eu não conseguia me concentrar, eu tava tipo assim, ó. Meu Deus, eu queria matar eles, sério. E eles não paravam de conversar, eles ficavam gritando e pareciam um tabacudo, sério. E eles eram, tipo, enormes e super lerdos, velho. Tipo, eles ficavam perguntando, Miss, que é, tipo, a professora e tal. Você pode me dar resposta? Você sabe? Mano, sério, eu queria fazer assim, ó.
por favor, parem de falar. Juro, minha gente, vocês não tem noção como eles eram insuportáveis. A professora fez, tá fazendo só uma experiência, não sei o que, tirou eles dois de sala. Tipo, espera aí, você, espera aí. Você, dois, espera aí. E aí, eles ficaram lá e ela fez... I love. Tipo, falou que amava a ciência, que tipo, era uma experiência, disse que era perfeito. Tipo, sem eles, porque eles não paravam de falar, sério, vocês não estão entendendo, eles não paravam de falar. E aí, depois eles voltaram pra sala e enfim. Mas aí, no final da aula, quando todo mundo saiu e tal, eu tava, tipo, pagando minhas coisas e tal. Aí, a professora falou assim, me desculpe por ter botado vocês aí, amanhã eu troco, não sei o que, porque não sei o que lá e tal. Eu fiz, tudo bem, sem problemas, mas no fundo tava, meu Deus, por favor, me tira daqui. Enfim, aí, por isso que eu fiquei assim nessa aula, mas a minha professora é maravilhosa. Aí depois eu tive álgebra 2, que eu tô tipo assim, ó, porque, tipo, é um assunto que eu já aprendi, entendeu? Tipo, no Brasil, eles estavam dando equação de segundo grau, tipo, foi o que eu dei, tipo, ano passado. E o meu assunto favorito, que eu acho mais fácil e tal, que é Bhaskara, essas coisas. E aí, meu professor, ele é muito fofo, ele é, tipo, bem velhinho, assim. Ele, tipo, se eu não soubesse o assunto, eu não ia entender nada, porque ele fala meio... Sei lá, ele já fala meio difícil, ainda em inglês. Eu fiquei, tipo... Mas eu entendi, assim, mais ou menos, que ele fala assim... Enfim, aí... foi de boa, muito de boa. Ele já passou, tipo, ele tinha passado tarefa de casa ontem, e aí ele me deu assim pra fazer e tal. Aí ele disse que eu podia entregar semana que vem e tal. Ele foi super legal comigo. E ele me elogiou, ele falou que eu era muito inteligente, muito bom em álgebra. E perguntou se, tipo, quando ele pedisse, tipo, se alguém precisar, eu podia tirar as dúvidas e tal. Posso, não sei o que ele... Mas se na hora você não quiser, você pode dizer não. Eu fiz, ok, não, eu posso e tal. Aí ele é muito fofo. Gente, ele é muito fofo. Enfim, ele ficou lá me explicando as coisas, mas tipo, eu já sabia, tá ligado? Eu tipo, fiz, eu já sei, eu já aprendi isso. Enfim, aí depois eu tive essa aula. Porque foi assim, escolhi todas essas aulas, porque eu tenho umas obrigatórias, só que na minha escola são 7. Eu escolhi 5 obrigatórias e 2, tipo, eu pude escolher livre, que eu escolhi, no caso, teatro, que é uma artes, e escolhi essa Prince of Law. Minha gente. Eu não sei porque eu fui escolher isso, porque, tipo, ela fez, você quer fazer o que na faculdade? Porque eu não tava realmente sabendo o que fazer. Tipo, ela perguntou se eu queria fazer algum esporte, além da dança, né, que eu já tô fazendo, tipo, aula de dança. E aí eu pensei em botar soccer, tá ligado? Futebol do Brasil, no caso. Só que, tipo, eu fiquei, eu não sei jogar, tipo, tá, eu posso, tipo... Enfim, porque eles não se conhecem e eu sou do Brasil e tal, mas eu não sou muito boa, sabe? Mas na verdade eu não sou boa, mas aí eu pensei em escolher. E aí eu não sabia o que escolher e tal. Ela falou, você quer fazer o quê? Não sei o que. Eu falei, eu quero fazer direito. Tô pensando em fazer direito ou artes cênicas. Ela me disse, como você já escolheu teatro, você pode escolher alguma coisa relacionada a direito. Tipo Prince of Law. Aí eu fiz, não sei o que, pronto, vai ser essa. Minha gente, por que eu fiz isso? Juro, eu não entendi nada. Juro, eu fiquei assim, na aula. Ele falando, E tipo, sei lá, do lado eu cheguei lá, ele já mandou copiar. Aí, na verdade, ele me apresentou pra sala toda. Ele fez, a gente tem uma nova estudante, não sei o que, ela é uma intercambista, ela é do Brasil, não sei o que, tudo, Brasil. Enfim, mas tipo, ninguém falou comigo, tipo, from Brasil, não sei o que. Não, só ficou tipo, Brasil, lá. Enfim. Aí, tipo, ele mandou a gente copiar, eu fiquei copiando, só que, tipo, não é minha língua assim, sabe? Eu demoro um pouco pra copiar. Aí ficou faltando os 2 últimos, assim, ele perguntou, todo mundo copiou? Aí eu fiquei, cara, não vou falar que eu não copiei, porque... Enfim, mas aí eu peguei com a menina e tudo certo. Aí, também, minha gente, na minha aula de inglês, eu cheguei na aula de inglês, aí eu fiz, me apresentei pra professora, falei que eu era nova do Brasil, e era intercambista, etc e tal. Aí ela falou, aí eu fiz, olha, onde eu posso sentar? Ela pegou um banquinho, botou na frente de toda a sala e disse, sente aqui pra eu ver qual é o lugar que, tipo, não tem ninguém pra lhe colocar. Eu fiz, aqui, você tem certeza? Eu tive que sentar na frente do mundo, eu fiquei assim, ó. Todo mundo entrando e eu. Tipo, sério, juro, foi muito constrangedor. Ela me apresentou assim, aí eu... Enfim, aí... Pronto. Só que eu não tive nem teatro, nem química, nem dança, né? Porque eu faltei, mas enfim. Só sei que eu me senti uma completa estranha nas salas, tipo, sério, juro. Mano, horrível, velho, ser novada, tipo... Meu, sei lá, eu chegava na sala e, tipo, me sentia sozinha. Eu ficava, tipo,
Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Juro, e tipo, as pessoas, tipo, todo mundo conhecia, todo mundo falando, e eu, tipo, a estranha da sala. Mas sim, tipo, umas pessoas meio legais, assim, nas minhas classes, tá ligado? Tipo, umas outras, assim, falando comigo e tal. Mas, tipo, essa de inglês foi a pior, porque realmente, tipo, ninguém falou comigo, assim, só um menino que tava na minha frente, tipo, meu Deus, coitada dela. Eu fiz, pois é, quero sair daqui. E só isso. Mas eu só não peço pra trocar dessa sala, porque eu gostei muito da minha professora, ela é maravilhosa. Mas, enfim, é horrível ser novata. Na minha sala, eu fiquei assim, ó. O almoço foi muito melhor do que eu esperava. Eu pensei que ia ser o contrário, pensei que meu almoço ia ser horrível. No começo foi um pouco, eu tava assim, oh, não sinto. Mas aí eu sentei com essas meninas e elas são bem legais e tal. Mas nas salas, bicho, eu fiquei assim, ó. Não conheço ninguém, eu preciso falar com pessoas. Mas enfim, foi isso o meu primeiro dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa se eu falei muito, porque é muita coisa pra falar e tal. E se vocês quiserem também, eu posso fazer outro vídeo falando sobre meus materiais. Tipo, sei lá, semana que vem e tal. Quando eu tiver, tipo, realmente ver o que os professores usam, sabe? Porque, tipo, eu comprei minhas coisas, mas, tipo, eu não sei ainda o que vão usar direito, sabe? Mas, enfim. Isso aqui é, tipo, uma... Ai, meu Deus, eu tô horrível, mas, enfim, não liguem. Isso é, tipo, uma identidade, tipo, ID card, que é, tipo, pra eu poder entrar na escola. Aí aqui tem, tipo, minha série. Aí isso aqui tem dizendo, tipo, que eu vou ficar de 2018 a 2019. E aqui atrás tem, tipo, os horários. Tipo, primeira classe. Enfim, tem isso. E aqui é, tipo, o meu schedule. Enfim, gente, foi isso. O meu primeiro dia, como eu já disse. Enfim, não esqueçam de se inscrever no canal, gente, por favor, muito importante pra mim. E muito obrigada a quem tá divulgando e me ajudando a desenvolver esse canal. Enfim, também me deem sugestões de vídeos que vocês querem que eu faça, porque, tipo, eu preciso saber o que vocês querem saber pra eu poder gravar, sabe? Enfim, espero que vocês tenham gostado.